Fala, meus donos e futuros donos. Sejam bem-vindos ao 5º episódio desse podcast que começou um dia desse e já deu várias aulas. A dica que eu dou antes de começar esse episódio é papel e caneta na mão e as decisões serem tomadas após esse podcast. Hoje temos um convidado que traz felicidade, leva felicidade por onde anda. O tema do episódio de hoje é o sabor da felicidade. Vou dar a dica de quem é o convidado. Como transformar o sorvete em emoção. Marcel, apresenta o nosso convidado. Você deu um spoiler. Eu dei um spoiler, mas aí vai ficar a dúvida. Quem é que leva felicidade? Quem é que vende sorvete? Todo mundo já sabe. Verdade. Só talvez não saiba o nome do dono. Vai não saber agora. O dono vai saber agora. Vai saber agora, porque o nome do podcast é Falando com o Dono. Vamos lá. Rapaz, Thomas, esse cara, ele simplesmente transforma sorvete em emoção. São 30 anos de experiência, mais de 40 anos de legado da família. O cara que tá aí com mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Bombando. Mais de 75 funcionários. É muita felicidade. Bastante felicidade. O cara que tá com uma fábrica de sorvete, 2 lojas, 3 franquias, mais de 2.000 pontos de vendas. É muita felicidade espalhada em toda Alagoas e com fé em Deus para o mundo. Recebam em primeira mão Douglas Diniz, mais conhecido como Douglas Felicidade. É muita felicidade. Mas muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. E aí, falando direto com o dono, né? Me veio um pensamento agora, quando eu escutei mais uma vez, que quanto mais a minha empresa cresce, menos eu me sinto dono dela. Você acredita? É importante. Por quê? Porque a gente vai terminando assim, não dá para decidir tudo sozinho, né? Não dá para mandar coisas. Geralmente a gente tem que escutar os gestores, os colaboradores e tudo. Então, as pessoas que participam dos processos, né, Douglas? Exatamente. É muito importante essa questão de delegar, né? Exato. E essa fala sua da gente, quanto mais o tempo passa, mais a gente não se sente dono. É porque no início a gente diz, não, eu sou o dono disso tudo aqui. E a gente com o tempo começa a perceber que sem os colaboradores e sem os clientes a gente não é nada. Então quem realmente é o dono, a gente só administra. Exato. E nem consegue sozinho. Exatamente. Porque tem uma equipe toda. Então, exatamente. Galera, estamos começando apenas esse episódio. Sejam bem-vindos, como eu disse. Antes de começar esse episódio, eu queria agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, Panificação Ferretti, Panificação e Restaurante Ferretti, essa mesa linda aqui. Prestem atenção no bate-papo. Parem de olhar pro pão de queijo, pro bolo, pro rocambole. Eu digo que tá gostoso, já tá gostoso. Fiquem só olhando aí, mas se quiser, passa lá na Ferretti, que o negócio lá Tabuleiro é primeira. e Santa Amélia e outras unidades também, as padarias. Então, Panificação Ferretti, nosso muito obrigado. E, Marcel, abre os caminhos aí, que hoje a gente vai destrinchar tudo aí para saber como é que começou essa felicidade aí. Sobre franquia, sobre sorvete, sabores novos, projetos futuros. E vai ser uma tarefa difícil aqui estar conversando e olhando para esse negócio. Não, mas pode comer, pô, pode comer. Pode comer, fica à vontade. Douglas, de antemão, agradecer mais uma vez por você estar aqui, né? Sair lá da sua rotina. Eu sei que é puxado, eu sei que é corrida, eu sei que tem muita gente trabalhando, mas você faz parte e você vive lá no seu Mesmo na negócio. tristeza, é sempre muita felicidade. Só muda o tom, né? Só muda Mas tem que ser felicidade, né? Exato. Eu queria que você contasse um pouquinho pra galera onde tudo começou. Por que sorvete? Por que veio o sorvete pra sua vida, assim? Por que você transformou o sorvete em felicidade e trouxe ele pra sua vida? Rapaz, eu costumo dizer que não foi nem eu que trouxe o sorvete para minha vida. Eu acho que foi o sorvete que me levou para a vida dele. Viu? Porque assim, desde pequeno, né, meu pai tem sorveteria há uns 40 anos, mais ou menos. Então, assim, eu praticamente nasci dentro de uma sorveteria. Né? Na época, você tem uma ideia, a primeira máquina do meu pai era um tanque de cimento. E aí ele adaptou uma serpentina, né, que passa o gás para gelar. Sim. No lugar do álcool era salmoura. E aí ele fazia o sorvete e o picolé. Engraçado que eu tenho uma foto de uma pessoa que trabalhou com ele na época. E aí ele era uma colher de pau que ele tirava o sorvete ali, né? E ele com a foto, as paredes todas sujas na época. E ele com a camisa da Mancha Azul. A farda da empresa. A farda. Você acredita que na última feira que teve da FESUPER, quem foi que eu encontrei? Ele, lá. Esse funcionário. Esse ex-funcionário. Caramba, Graças a Deus tá bem, que sou empreendedor.
Só, tá vendo? Que coisa boa, né? E aí foi desse jeito. Nasci dentro de uma sorveteria. Fazendo picolé, fazendo sorvete, atendendo num balcão. Na época era 10 bolas por R$1. Na quentinha. Na quentinha de alumínio. Era, acho que a gente comia tanto galeto São Luís na época, né? Que tem a quentinha de alumínio. Meu pai também sempre foi muito criativo, né? Ele disse, rapaz, para poder o pessoal levar para casa e tudo, para baratear, o que é que eu posso fazer? Aí ele fez esse teste com alumínio. Eu acho que nessa época nem tinha tanta quentinha de isopor, né? Que Não, já foi uma não coisa existia, nova, não não existia, né? existia. Não existia. Exatamente. Não, o que existia era uma caixinha de isopor bem grossa, mais cara, né? Isso, E aí não dava para As fazer. caixinhas como de picolé, Aí ele né? adaptou com a quentinha de alumínio. E aí você E é engraçado que o pessoal chegava e dizia, olha, me deu uma quentinha com 10 bolas. Uma quentinha com 10 bolas geladas. Geladinha, né? Era geladinha. Nessa época do nascimento da fábrica do teu pai, tu tinha mais, em média, quantos anos? Já ajudava, já Ó, tava dentro quando do meu negócio. pai teve a primeira fábrica, né, eu tinha uns 4 anos. E não era nem porque a fábrica do meu pai até hoje é Frutila. Mas na época, a primeira fábrica dele era Iuki Sorvetes. Yuki? Sorvetes. Caramba, de onde saiu esse nome? Você Rapaz, vê. eu sei que tem. Eu tenho uma prima que o nome dela é Yuca, né? Yuca. Yuca vem de mandioca, alguma coisa do tipo. Eu não sei se Yuki tem essa mesma origem, mas Aí pra você ver como as coisas são, né? Iuki era uma fábrica na época que era da família do pai do Misso, né? Eu chamo de seu Misso, que é muito amigo do meu pai, que era o dono da Lambi Lambi, que é o pai do lanchonete. Careca. É isso mesmo. Na época. Então, assim, ele tinha, na época, a família dele fez uma negociação e já tinha esse nome Iuki. E aí meu pai comprou na época e... Deu continuidade, entendi. Inclusive no Instagram tem uma história ele contando, né? A gente tava no almoço dia de domingo, aí ele conta toda essa história. Essa Eu dei trajetória. uma olhada lá É, e vi algumas coisas. Muito bom. Mas ele migrou rápido pra Frutila ou demorou um tempo ainda? Ele passou, acho que uns 3 anos, né? Com Yuki E aí ainda. teve um problema de saúde sério, e aí fechou essa sorveteria, Yuki. Na época ele se afastou, deixou o pessoal tomando conta, quando voltou, lascou, né? Tava muito bonito. Aí ele usa até um ditado, né? Ele disse, rapaz, quando eu vou sair do meu negócio, eu falo para os meus funcionários, mas você tem que mudar a visão, porque eles, olha, só não coma as paredes aí, viu? Ele ainda diz isso? Ainda tem. Meu Deus do céu. Algum funcionário já fez isso, que ele tem esse trauma, né? Não, como as paredes. Rapaz, o sorvete deve ser bom. Acho que os caras melavam, pô. Eu acho que a cobertura lá. Ô, Douglas, e depois que ele fechou a Yuki, voltou com essa ideia da Frutila, Foi. realmente. E ele sempre fabricou ou ele revendia alguma outra Não, marca? ele sempre fabricou. Aí apareceu uma oportunidade depois, né? Ele montou a Frutila. Porque a Yuki era no Jacintinho, só que era do lado ali, perto da Grota do Cigano, na principal. Sim, sim. Onde tem até a Abis calçado hoje em dia. Depois ele alugou um ponto no Jacintinho, só que do lado da 96. E aí, junto com um sócio, o sócio dele disse na época, ó, vamos colocar um nome Frutila, que é morango em italiano, né? E aí, Frutila, morango, sorvete, tem tudo a ver. Soava E aí bem, né? abriram, soava bem e começaram com esse nome, Frutila. Entendi. Nesse caso, você passou um tempo com seu pai. Isso. Tempo esse para, lógico, aprender, né? Muito mais Exato. sobre gestão, acredito, sobre Isso. produção. E em que período você meio que decidiu dizer, não, eu tenho que criar uma nova marca aí para o mercado alagoano. Ou pegar essa marca do seu pai, não sei se a ideia principal foi essa, ou pegar a marca do meu pai e vou expandir, porque a gente estava falando, inclusive, num episódio anterior aqui com o Marcos, que ele disse, não, depois que eu entrei, eu disse, não, vamos abrir o leque, vamos invadir outros bairros, vamos crescer esse negócio. Qual foi a ideia a princípio? Assim, a princípio sempre foi muito por necessidade, Sim. né? Eu quase costumo todo dizer que a gente empreendedor. empreende, né? Primeiro por necessidade, aí depois a gente começa a sonhar, né? Quase todo empreendimento Exato. começa assim. E aí eu passei lá na sorveteria do meu pai, foi uma grande faculdade para mim, porque eu participei da produção, vendia no balcão, fazia entrega, vendas externas, aí vendia a prazo, naquela época cobrava na promissória, Ixi. aí aprendi que não se deve vender na promissória mais, né? Aprendeu muito bom, Mas não, você nunca pegou o exemplo pronto, você sempre fez o exemplo, né? Você Exato, participava exato. realmente do processo. Sempre, né? E aí veio a questão da necessidade. Quando eu tinha 19 anos,
a minha esposa, a Luciana, que era minha namorada na época, engravidou. Né? Assim, eu sempre trabalhava com ele, mas não tinha aquela responsabilidade, né? Mas a partir do momento que Luciana engravidou, eu disse, pronto, eu preciso, é a hora que vem a... Vem um projeto aí que precisa... Até aí você só era o filho do dono, né? Exato. Eu acho que é a hora, muitas vezes essa é a hora de testar o cara e dizer se ele é homem Vamos mesmo, saber né? se ele é homem agora. É, ou não é, né? Então, assim, foi necessidade, e aí eu peguei e disse, poxa, e agora? O que eu ganho aqui com meu pai não vai dar, né? Porque eu ganho pouco aqui nessa correria. Meu pai também vivia muito altos e baixos. Sorveteria é o seguinte, o cara vai abrir uma sorveteria, pensa, eita, agora eu vou ter uma estabilidade. Tal. Meu amigo, é altos no verão Imagino. baixos no inverno. A sazonalidade, ela é certinha ali o ano todo, né? Exato, Você sabe quais são os exato. períodos. Igual o né? turismo, né? E o cara que não entende, muitas vezes vai crescendo, é o seguinte, o cara fica rico no verão e pobre no inverno. Então, O ano todo, né? o ano todo, E se não for equilibrado financeiramente e organizado, fica pobre, não. Ele quebra no inverno, né? De vez, uma vez você tem uma ideia, meu pai toda a vida foi Pressão. separado. Precisa né? ter um controle muito Se grande. você não tiver... Meu pai toda a vida foi separado da minha mãe. Então, toda a vida eu morei com o meu pai. Então, trabalhava e a gente morava. E teve épocas que no verão a gente morava num apartamento na Ponta Verde e no inverno tava morando dentro do escritório. Eu dormindo na rede e ele no colchão embaixo. Olha só. Mas tudo diferença. isso, quando a gente passa, a gente não entende. Mas depois a gente vai ver e pô, tinha que ter Com passado. certeza. Sim, por para aquilo. aprender. Pô, né? Exato, Com exato, certeza, com certeza. exato. Eu acho que, analisando, né, esse seu início, não é que você tinha outro caminho, não. Eu acho que o sorvete realmente, meu filho, Vem pra você cá. faz parte de mim, né? Não tem como dizer que você tinha outra coisa para fazer. E até você falou um fato curioso, na época que você vendia na marmitinha, lá na quentinha, Sim. você estudava, largava da escola, né? Exato. Você falou isso aí. Isso foi quando eu tinha 13 anos, por aí. 14 anos. Aí eu dava muito trabalho lá, né? Porque eu trabalhava, mas também dava trabalho, né? Acho que eu dava mais Já- trabalho do que trabalhava. Mas não era emprego, não. Era dar trabalho mesmo. Resultado, aí ele com a sorveteria aqui no Jacinho disse, é o seguinte, eu vou alugar um ponto lá na feirinha do Tabuleiro. Se hoje em dia é longe, você imagina antigamente, né? Era tudo mato. Vixe, meu Deus do céu. Aí alugou essa sorveteria na feirinha do Tabuleiro, vizinho ao colégio antigo, Colégio São Luís. Eu acho que nem tem Não mais, né? não, Me matriculou lá, nesse Colégio São Luís, aí 14 anos. Eu morava aqui no Estela Maris na época. Eu tinha que sair de ônibus de 5 horas da manhã, Ia pra escola. ia pra escola de 7 horas da manhã. Quando largava meio-dia, abria a sorveteria, que era vizinho, a minha primeira sorveteria, e ficava até 7 horas da noite. O que é que aconteceu? Meu primeiro negócio, quebrei. Rápido, com 3 meses, já tava quebrado. Inaugurou no inverno, foi? Foi a primeira experiência. Não, dele. pior que foi no verão, porque as aulas começam ali. Não, foi de uma época boa, diga assim, né? Se inaugurasse no momento, foi que não, quebrou. o problema não foi nem falta Tava de vendas, preparado até, não, tava até preparado vendia, né? O Era meu gestão problema, mesmo. gestão mesmo, o problema é que eu resolvi colocar 3 máquinas de fliperama. Aí jogava mais do que... Já tô vendo a cena. Apurava e jogava. Apurava e Pô, jogava. 13 anos, velho. 13 anos. Exato. Foi uma experiência que ele Foi. teve ali. Mas muito boa. Hoje em dia eu vejo o quanto foi enriquecedor essa experiência. Você aprendeu, certeza absoluta. Então, assim, quebrei, a minha primeira quebrada foi com 13 anos de idade. Agora, pra você ver, graças a Deus, depois que eu iniciei o meu negócio com 20 anos, Luciana engravidou, né? E aí eu monto uma sorveteria pra ser cliente do meu pai. Até Qual hoje... era o ano? Isso eu E tinha aí ela 20 nasceu, por anos. Na época ainda não era Ilha. Não era Ilha. Ainda era Frutífera. Frutífera, você começou aluguei com a uma sua, casa, entendi. botei 2 Ele era um freezer na ponto de garagem de venda do casa pai dele, né? e Entendi. comprava do meu pai Foi pra você- sobreviver. Você foi a primeira franquia do seu pai, né? Exato. E aí eu já passei muito Filial, franquia. por altos e baixos, mas graças a Deus Você nunca se- quebrei. Talvez se eu não tivesse quebrado com 13 anos, É. depois de jogar sério mesmo, eu já tivesse quebrado E alguma a vez, realidade era totalmente outra, né? Exato. Você tinha Exato. ali, você era um jovem, né? A Sem responsabilidade, compromisso, a né, responsabilidade já praticamente contava zero, zero. doido pra jogar fliperama. Exato. E aí, na outra situação, você já era um Um pai, pai, né? né? Já era um pai, Exatamente. uma esposa pra sustentar o Exato. teste de vida, né? Ver se o cara é homem mesmo. E aí Exato. o que o cara viu na criação, o que o cara Ou vai, aprendeu, né? o cara vai aplicar aí, a responsabilidade era outra, só que eu digo a todo mundo que você falou é importante. A gente aprende muito mais com os momentos difíceis.
Nem com todo mundo certeza. consegue absorver. Não tem Fortalece dúvida. É, mas fortalece, porque é um momento fácil. Ninguém aprende nada não, porque tá tudo dando certo. Exato. E dentro dessa ideia, você iniciou uma sorveteria e vieram outras ou você já partiu direto para a fábrica? Não, assim, eu comecei. Aí eu tava na fábrica, né? Trabalhava já tava trabalhando na parte do comercial. Já fazia vendas, andava numa Honda Bis, fazendo vendas, pontos de vendas e cobrança de nota promissória, porque a gente vendia na promissória, né? E aí, na época, quando o Luciano engravidou, eu disse, eita, peguei agora, com esse dinheiro que eu ganho, não vai dar. Eu disse, e agora, como é que eu vou fazer? Por coincidência, na época, eu conheci um pessoal que estava trazendo os CDs piratas aqui para Maceió, lá de Paulo Afonso. Sabe? CD pirata. Eu disse, rapaz, gosto como eu dessa ando, parte, quando eu né? ando muito na rua, o que é que eu vou fazer? Vou botar uma sacola, uma bolsa de CD pirata, ando fazendo as cobranças de promissória e já vendo ali um CD 2, né? Mas o CD era fiado também. Era. O talão de promissória já tava na Era. bolsa. Teve uma hora que eu não sabia qual era melhor para receber, se era o CD pirata ou o sorvete. Mas aí eu disse, ó, já começou a sair um dinheirinho, mas mal dava para pagar as fraldas Sim, quando o Gabriel nasceu, né? Esse E aí, é cara. nessa questão, 3 anos, se passou eu morando com meu pai na sorveteria e Luciana na casa dela. Chegou um momento que eu disse, rapaz, não tá dando certo, a gente precisa da nossa casa. E aí aluguei uma casa em frente à Fundação Bradesco, na Serraria. Uma garagem, a casa toda aberta, botei 2 freezers na garagem, uma caixinha de isopor com cascão e atrás uma caixinha de sapato. E disse, vou ficar aqui, atendendo no balcão. Aí fazia o horário da fundação, que era a fundação começava de 7 horas da manhã, mas eu abria de 10 horas, né? Porque também na entrada ninguém ia tomar sorvete. Mas pegava de 10 horas da manhã e ia até as 23, até a hora que a fundação Fechava a hora da rua. fechava, que era para poder lá. Isso todo dia, de domingo a domingo. E nessa época a Luciana era estagiária da Casa Jardins. Ela fez a administração, né? Bom, é isso, porque a primeira sócia que eu tive já também Já tem que entendia do equilibrar o negócio, né? Peraí que não... Equilibrar. Se você peraí não estudou, atenção, se você não estudou, pelo menos se casa com alguém que estudou, para poder equilibrar o negócio. Entendi. Pra balança Peraí, por fica- favor. Fala de novo. Peraí, de novo. Fala de novo. É. Atenção, Ó, jovens, conselho. adolescentes, todo mundo. Foca nele ali, a câmera nele aí. Ó, Vai pessoal, casar. se primeiro- você vai casar, né, tá namorando, se você não gosta de estudar, gosta de trabalhar, de empreender, case pelo menos com alguém que estude na área, viu? Que é pra poder equilibrar também, que uma pessoa sozinha não faz milagre não, né? Tem aquele Exato. ditado, né? Exatamente. Uma andorinha só Uma não faz andorinha verão, não não, faz- né? é. Nada Exato. contra que de repente não gosta de estudar e casa com quem não quer estudar. Porém, acho que o futuro é meio incerto. E essa também é a minha história, né? Sim, Tem pessoas que tem dá pessoas certo conseguem de dar todo certo. jeito. Não, aí tem exato. casos e há É a casos. sua Exato. experiência, né? E aí ela tava estagiando na Casa Jardins. Né? Tava fazendo administração, tava terminando e estagiando. Aí eu vi ali na garagem de casa, não tinha computador, não tinha sistema, não tinha nada. Mas vi que o negócio era bom, começou a entrar dinheiro todo dia, Sim. né? Eu não estava acostumado com isso, porque eu não tinha um negócio, né? Começou a ter um fluxo de um caixa, fluxo né? de caixa, né? Aí eu disse, rapaz, porque outra coisa também, a gente que vai empreender, o que é que eu digo? Aqui a gente tá hoje nessa realidade. O corpo tá aqui, a gente tá trabalhando, mas a mente já tem que estar no próximo passo. Projeto, é. Exatamente. Seja Perfeito. numa filial, seja no que Perfeita for. observação a sua, Exato. Douglas. Então, assim, eu tava ali na garagem de casa, mas já tava vendo uma possibilidade de abrir uma filial. Só que sozinho eu não ia conseguir, né? Não tinha nenhum funcionário. E principalmente Luciana, naquela época, tinha recebido uma promoção para ser fixa. Na época, como o Caba conhece, assim, quando é antigo, mas quando já é velho, né? Na Casa Jardins do Farol. Não tem uma estrutura grande, uma loja maior lá. Isso. Ela estava inaugurando ali, ela recebeu uma promoção para poder ter um emprego fixo lá. Meu amigo, de um estagiário para um emprego fixo ia fazer uma A realidade diferença ia ser enorme outra, né? em renda, né, para ajudar a pagar Tudo, o aluguel, tudo. E até a perspectiva dela, né? Como Exato. administradora, se formando ali e tal, era um passo para ela muito importante, né? Exato. Mas aí foi aí nessa parte que eu descobri que na época, eu me considero até hoje que eu era um bom vendedor. Por quê? Eu precisava vender para ela um sonho para que ela largasse Desistisse tudo do dela. e dissesse, olha, venha trabalhar comigo aqui no balcão. Por quê? essa Muitas promoção. vezes, né, a gente não é só
vender o produto. É lógico que vender o produto é a primeira coisa, mas você precisa vender o sonho e o projeto para as outras pessoas abraçarem aquela causa. E a Luciana, missão mais doida do que eu, tem que foi, ser comprou bom, a ideia. Tem que ser bom de venda para convencer, viu? Exato. Tem que ser E bom, aí, sabe persuasão. o que foi que eu disse? Só, Luciana, é o seguinte, você tá com essa promoção aí. Beleza, para trabalhar vai ajudar muito. Mas eu tô vendo que daqui a poucos anos, a gente... Olha que eu tava só com a casa ali, a caixa de isopor, né? Não tinha nada, velho. Só Zero, tinha sorvete zero. e um cascão. Até os móveis que a gente, quando se casou, foi doado, pô. Caramba. Tinha o sofá, tinha um rombo da gota, a gente botava, era uma Uma manta manta pra cobrir. uma manta. É. Luciana realmente é mais doida do que tu. Resultado, sabe o que eu disse a ela? Ó, Luciano, ou você vai lá, ou então a gente vai trabalhar aqui. E daqui a poucos anos, eu visualizo aqui, a gente tá com 10 frutilas, um carro e um gerente. Assim, só vinha isso. Sim, sim. 10 frutilas, um carro e um gerente. Não pensava em mais nada. As broncas que ia ter, tudo, né? E aí ela abraçou essa ideia. Sei que com uns 3 anos depois, a gente tava com 10 lojas, uma parte, né? Um Eu furgãozinho sei qual é, da Peugeot. da Peugeot. Eu não posso nem falar muito aqui, mas eu tive tanta dor de cabeça, tá? Mas também porque eu peguei o carro já. Abre aspas. Abre aspas. Mais um conselho. E aí, um carro e um gerente. E os funcionários. 3 anos de 3 rua. anos O depois sonho era se realizou. sair abrindo Médio prazo. frutila em tudo que era bairro, em Maceió. Graciliano, Benedito 1, Benedito 2, Pinheiro, Praça do Skate, onde tinha eu saía abrindo frutila. Eram 10 frutilas. 10 frutilas. Ô Douglas, e essa ideia que você tinha aí, com 10 lojas, como é que você controlava? Tinha sistema na época já? Você já analisava tudo com sistema? Como é que você controlava? Porque não tinha como ficar Douglas e Luciana em 10 lojas o dia todo, né? Ó, o sistema lá era o seguinte. Primeiro que, assim, o sistema de trabalho em si, né? Eu e Luciana como Sócio, donos, né? Sócios donos, em relação aos colaboradores. O sistema era manda quem pode e obedece quem tem juízo. Era assim, desse jeito. E sistema mesmo era na... Papel e caneta. Luciana imprimia, fez numa planilha os nomes dos produtos, casquinha 1 bola, casquinha 2 bolas, taça 3 bolas. Aí nessa época a taça era 3 bolas por R$1, já não era mais Já tinha mudado, a quentinha né? do meu pai, que era 10 bolas, né? A inflação chegou naquela época. Exato, hoje em dia R$1 Mas não dá também pra aí já comprar era nem... o quê? 10 anos depois, mais ou menos? Já eram uns Isso, 10, basicamente. 10 anos depois, exato. Sim, sim. Então, assim, ela fazia a planilha, né? O nome dos produtos, um monte de quadradinho, e aí o balconista lá, quando vendia uma casquinha, marcava um X. 2 casquinhas, 2X. Era Esse era o manual. sistema. Extremamente segura. Imagine, 10 lojas para acabar administrar assim. E naquela época não tinha negócio de Pix, cartão era muito pouco, era só dinheiro. Só dinheiro. Meu amigo, o que tinha de assalto nas lojas, Meu Deus do céu. um bocado. Aí também outro sistema de segurança, vigilância, né? Vendia na internet, nem sei se vende hoje em dia, câmerazinha falsa. Você está sendo filmado. Você vê como o cara começou. Com papel e caneta, câmera falsa que não filmava. Eu não sei se o funcionário sabia disso. Tá sabendo agora. Essa informação vazava. É. Né? E hoje a gente foi visitar, inclusive, para entregar o convite lá e ver aquela fábrica funcionando. É uma coisa admirável. Eu, particularmente, eu já disse aqui em outros episódios que eu sou fã de quando eu chego e vejo uma fachada arrumada, um ambiente limpo, um fardamento organizado, uma estrutura, uma cultura organizacional. Eita, quase trava. Quase Então, assim, é muito bonito de ver. Né? Toda a história, eu acredito, todo empreendedor, é muito raro você ver um empreendedor que começou, não, peguei uma loja lindona, grandona e hoje estou com 10. Herdei, é muito difícil, né? todo mundo começou, herdei. A E- 99% que eu vejo os empreendedores é isso, né? Começa um negócio não, pequeno começou desacreditado. É. Não, Desacreditado. que você é a faz o maior seu verdade case de do mundo. sucesso, né? Porque independente de você ter nascido dentro de uma sorveteria, de Isso, saber fabricar isso. o sorvete, mas você fez a sua marca, Exato. entendeu? E inspira até porque quando a gente esteve lá no escritório,
a conexão, eu achei massa a divisão lá da fábrica, como a coisa acontece. E aí, ainda tem uma coisa ousada que a gente viu no final saindo. Você vai lá no finalzinho, você vê a produção. Isso, a gente exato. viu lá um negócio bacana. Inclusive, Aí que ali você eu toma mostra... disse, rapaz, bicho, que ousadia da telha. Ousadia, você mostrar exato. a produção, porque você sabe que a gente que tem produção, alguns dias que é muito mais, um pouco conturbado, assim, a gente não perde o controle, não Sim. deixa o negócio desorganizado, não é falta de higiene, mas às vezes a correria é muito maior. Então, quando Isso. você se propõe a mostrar a sua produção, a minha produção hoje tem uma janela também, é porque você se garante e, assim, quer mostrar o quanto você tem um cuidado com o E que você está eleva o produzindo. nível, né? E É a sua demais. preocupação, né? E se torna outra, maior o próprio colaborador, ele se sente muito mais fiscalizado do que só uma câmera. Exato. Ele sabe que o público está vendo ali, ele fazendo algo que o cara vai consumir ali naquela mesa. Exato. Né? Não é um vídeo bem feito, bem elaborado, depois que o vídeo desliga a câmera, todo mundo volta a bagunça. trabalhar de qualquer jeito. Então é exato, muito mano. bonito de ver isso aí, assim, de entender esse início. Ô Douglas, você acha que tudo que você viveu, inclusive, existe um detalhe também, que você conta que trabalhou com seu pai e hoje seu filho está no Tá com negócio os dois. igual os dois filhos, tá Isso. a família toda, na verdade. Isso, exato. Mas você acha que o sorvete por si só é algo que você, né, tomou uma paixão com o tempo, ou o seu pai, do jeito que ele tratava o assunto, o produto, o segmento, lhe influenciou para estar hoje trabalhando no mesmo segmento, na mesma... Ó, assim, é aquela questão, foi necessidade, né? Sim, e quando eu sim. tive a necessidade, a única coisa que eu sabia fazer era trabalhar Entendi, com sorvete, né? Entendi. Para ser um revendedor dele. Então, entendi. Não foi necessariamente terminou só sendo- influenciado. exato. Existia a necessidade e Isso. você parou, pensou, disse, "Peraí, a única oportunidade coisa que era eu o sei sorvete." fazer é isso. Sim, sim. Exato. Você tinha Exato. uma porta que era investir Isso. naquilo que seu pai já fazia. Exato. E dessas 10 lojas que você teve, né, após 3 anos, quanto tempo durou essa situação das 10 lojas? A gente passou com as 10 lojas, entre a primeira e as 10 lojas, em torno de 8 anos. Ah, caramba. 8 anos. E aí, quando a gente chegou a 10 lojas, eu pensei o seguinte, porque também lembra que eu falei o seguinte, ó, hoje em dia a gente tá aqui, o corpo, mas tá sempre pensando Sim. no próximo Passo. passo. E se não estiver fazendo isso, está errado. Exato. O empreendedor que está aqui e está achando E a lindo, mente tá no maravilhoso, mesmo está no lugar. mesmo lugar e diz assim, você já deve ter ouvido isso aí de alguns amigos empreendedores, Deus me livre crescer, para arrumar mais funcionário. Eu ouvi isso do meu pai. Pronto. Não, o pessoal antigo é que fala muito. É a Exato. E tem verdadeira jo- zona de conforto. E tem pessoas novas que dizem isso ainda. Pô. Então, assim, o cara que está hoje no lugar que ele não deseja estar um pouco mais à frente, vai chegar um momento que ele vai ser atropelado. A empresa, ela tá o seguinte, ela nunca tá parada. De Ou jeito ela nenhum. tá subindo, ou tá descendo. Isso. Né? Então parou, já tá descendo porque as outras estão... Existem 3 subindo. fases, né? Exato. Crescimento. Exato. Agora, assim, e realmente eu sei, eu tô sentindo isso quando meu pai falava, cansa, tem uma hora que realmente cansa. Não é impossível, não. Mas assim, é saber até onde você consegue ir e passar o bastão para alguém. Ter limite, Porque né? você pode cansar. Você tem essa questão, o humano ele cansa, mas a Isso, empresa até- não pode. Exato. Né? Até porque fisiologicamente, né, Exato. vai ter uma hora que você vai ter... Já fiz muito, já corri até Exato. aqui. E aí, quando você estava nesse próximo passo, continue, Isso. Eu prossiga. queria abrir mais 10 lojas. Só que era impossível. Ali eu não tinha tempo, porque não tinha sistema, né? Naquela época eu nem sabia direito o que era isso. Aí eu disse, rapaz, ó, Luciana, a única maneira da gente montar mais lojas aqui é multiplicando o nosso tempo. E aí a gente vê como é importante a questão de multiplicar o tempo, né? Pelo Isso. menos no mundo dos negócios. Né? Você multiplicar através de outras pessoas. E como é que a maneira que eu vi de multiplicar o meu tempo ali era o seguinte, eu não tenho mais condições de abrir sorveteria porque a gente não tem mais tempo. Mas outras pessoas podem abrir e revender O meu produto. o meu produto. E aí, fazendo isso, eu posso ter 20 sorveterias, 30, 40, seja quantos for. Porque eu concentro a minha força, né, a nossa mão de obra, na produção. E aí veio 2 questões, 2 decisões que a gente precisava tomar. Ou comprava uma máquina pequena ali para começar a fabricar, porque também eu me tornei o maior cliente do meu pai. Comprava com certo desconto, né? Então já forçava a fábrica dele. E também
tinha muito assim, não tinha um padrão de qualidade. Às vezes tinha semana que o sorvete vinha bom, outra semana vinha mais ou menos ali. Então, assim, aí tinha que decidir, ou comprava, ou então a gente se tornava sócio dele. Oferecia na sociedade os pontos de vendas que já tinha e o plano de crescimento. E aí, graças a Deus, deu certo e a gente se tornou sócio dele. Foi para lá. O que é que eu fiz? Terceirizei algumas lojas que eu tinha, umas 5. Fiquei com 5, que eram as principais ali. E aí a gente começou a fazer esse plano de ação dentro da fábrica dele. Vocês começaram a reestruturar a fábrica dele para conseguir mais pontos de vendas. Exato. E aí já foi um passo que você já tinha para multiplicar. Essa sua fala é extremamente importante, porque quando você fala, eu precisava multiplicar o tempo, aí o cara diz, pô, mas é impossível, pô. Tem 24 horas e o cara só consegue trabalhar 12 no dia, no máximo. E aí você falou, multiplicar o tempo é conseguir outras pessoas fazendo o que você já fazia. Isso aí é fundamental. Exato. E aí você reestruturou. Aí eu fui para lá e a primeira preocupação que a gente teve não foi nem com estruturação de funcionamento da fábrica, nada. A primeira preocupação que a gente teve foi em registrar o nome. Porque apesar do nome Frutila já ter há muitos anos, a marca não era registrada. E aí eu vejo, hoje em dia, a informação chega mais para quem está iniciando. Mas mesmo assim ainda tem muita gente que faz um bom projeto, um bom produto, tudo, mas esquece de um detalhe, registrar a marca. E não registrar a marca vai fazer com que o negócio não cresça? Não, ele pode crescer, mas vai chegar uma hora que talvez o seu negócio tenha que mudar de nome e isso comprometa todo o seu negócio. Você pode até quebrar. Todo o próximo passo que a gente tá falando o tempo todo aqui, né? Talvez você construa uma marca para outra pessoa. Exatamente. Exato. Se a pessoa tiver o registro, ela assume o negócio ali e acabou. Não, e se a gente parar para perigoso analisar, demais, inclusive. Acho que é uma das coisas que as pessoas menos se preocupam e a principal. Exatamente. Inclusive tem aqui em Alagoas, em Maceió, grandes nomes que tiveram que mudar. Eu digo assim, até multinacionais, vamos imaginar Coca-Cola, McDonald's, são empresas bilionárias, né? Em prédios, em fábricas, em carros e tudo. Mas o maior ativo que eles têm é a marca. Já pensou uma empresa como a McDonald's não ter direito ao nome McDonald's hoje em dia, né? Para reconstruir do zero. Sim. Como é que faz, Quase né? impossível. Então, assim, empreendedor, né? Atenção, quem está começando agora, você que é dono, né? Isso. Falando direto com o dono, você que é dono, preste atenção e procure registrar a sua marca antes de qualquer coisa. E principalmente aquele que vai iniciar, tá estruturando, Com o fazendo o objetivo de crescer, planejamento, né? já pensa isso como um dos primeiros passos. Isso, Né? porque O nome que eu vou colocar é esse. Vou fazer Inclusive, é um detalhe muito importante, isso que você está falando, não só de registrar. Você que vai abrir uma empresa, pesquise se não existe um nome, porque talvez você não consiga registrar, já tem um nome. Verdade. E você depois tem que mudar. Perfeito. Então, é importante. O Instagram hoje ajuda demais isso aí. É muito melhor do que você entrar no NPI. Você vai entrar lá, você consegue. Mas se você digita... Uma empresa hoje que não tem Instagram é raro. Então, você bota o nome da empresa que você quer botar no seu negócio, apareceu lá, cara, reformule o nome, repense logo agora, porque... Se não tiver Instagram, não tem registro não, né? Mas é porque o cara faz primeiro o Instagram. E aí, o que acontece? Você, já pensando nesse nome, no novo nome, ou no nome que vai começar, é importante porque você acha que o negócio vai ser pequeno só de bairro. A sua sorveteria, uma sorveteria num bairro de Maceió. Exato. Hoje você atende o estado de Alagoas inteiro. Então, já está chegando aí em outros estados. Então, já pensou se depois de 10, 20 anos você ter que mudar o nome da sua marca? Não, cara, isso gera um transtorno que você não tem noção. E hoje em dia, pior ainda, porque você pode ter um negócio só na rua. Mas a partir do momento que você monta um Instagram, ela fica sem fronteiras. Exato, né? exato. Então, fica pro Brasil todo, para o mundo todo. Então, tem que ser algo uma importante. Registro de marca é algo importante. Mas aí nessa questão, adivinha o que aconteceu quando a gente foi registrar o nome Frutila? Já existia. Já existia. Meu e a empresa já tinha uns 20 e poucos anos. O serviço da Agora, se você o cara for acha ver, que foi fácil, né? Não, essa história que a gente conta, né? Muito desafio e tudo. Agora, e você falou dessa fábrica, você chegou lá, a cultura e tudo, né? Sabe o que é que vai mudar muitas vezes entre a pessoa chegar nesse nível ou não? Uma das coisas é não desistir.
Sim, sim. Né? Concordo. Cada detalhe o cara tem que estar ali. Ele tem Não que desistir. gostar mais do que tudo, E né? ter um propósito maior do que o dinheiro, por exemplo. Né? Eu costumo dizer que eu falo nas palestras, ó, grave bem essa frase aí, viu? Dinheiro não é tudo, mas sem ele a gente não faz nada. Porque o empreendedor, muitas vezes, o que é que ele faz? Ou ele concentra tudo no ganho financeiro, apenas num ganho financeiro, ou ele fica iludido só com a questão do propósito. Isso. E não pode ser nem totalmente de um lado. Tem que existir É um uma linha equilíbrio, tênue né? aí, né? Você tem que andar tem que ter ali, esse equilíbrio aí. Então, Tem que existir esse equilíbrio. E então que eu você uso falou, essa frase é para o que você falou, a minha vida. É importante. Tipo, você chega lá, a fábrica tá bonita, tem cultura, tem tudo bonitinho. É não desistir e principalmente ter um propósito. E né? cada Porque fase quando tinha você uma tem dificuldade, né? Quando você tem um propósito, você acabou de dizer que você está em constante movimento. Então, desde o tempo da caixa de isopor, você já focava em algo melhor. Então, hoje, você está ali, mas você está planejando uma fábrica muito maior, você está planejando outros produtos, inclusive, que a gente já vai falar aqui daqui a pouco. E uma inquietação que é normal. Eu já falei sobre isso várias vezes. Cara, o empreendedor ele tem que ser inquieto. Se ele não for inquieto, ele vai entrar numa zona de conforto que vai destruir o negócio dele e o crescimento dele. É a questão do 1% todo dia, né? Todo dia, 1% todo dia. Quando chegar no 100%, zero de novo para começar de novo. Não, mas não chega Não chega, não. Eu digo porque se for na conta de 1% todo dia, 4 meses chegar os caras chegam no 100%. É verdade. Douglas, e aí? Aí esbarrou no registro da marca. No registro da marca. Aí, poxa vida, uma fábrica de refrigerantes com nome Frutila. Caramba. O CNPJ era mais novo do que o do meu pai, Olha o problema porém a aí. preocupação que eles tiveram foi E em aí? registrar. E aí a gente teve outra decisão, porque também o empreendedor ele é movido à decisão, né? A todo momento você tem que estar tomando decisões É importantes. quem dita o seu futuro. É a decisão que você toma no exato. momento. Se vai levar para um lado ou para o outro. Isso. E aí a gente tinha uma decisão a ser tomada. Ou a gente continuava com o nome Frutila, que realmente era mais cômodo ali, para não ter Já custo. tinha uma Poderia ser história, notificado futuramente. Futuramente, porque uma hora também a fábrica o trabalho era trabalhar para crescer. Se essa fábrica de refrigerante descobrisse, ela poderia entrar com Notificava, notificação. pronto, tinha que Tinha que mudar mudar no imediato. pela dor, né? Porque às vezes a gente Isso. ou muda pela dor ou pelo amor, Isso. né? Então, assim, a gente resolveu mudar pelo amor. E toda a vida, depois que a gente entrou, toda a vida não, mas depois que a gente entrou na fábrica, a gente sempre procurou muito consultorias, que é outra coisa também para quem quer ser o dono ou para quem é o dono já, né? Não pense que você sabe De tudo. de tudo, né? Nunca. Nunca. Você tem que ter pessoas que tenham a teoria de várias áreas. Vamos dizer, eu comecei o meu negócio, não entendia nada de financeiro. Eu tenho que procurar alguém. Sabia fabricar o sorvete. Exatamente. Importante. E, assim, eu sei que o principal para um negócio dar certo é saber vender. Quero que você sempre soube. Mas as outras áreas, elas são tão importantes quanto, Exato. né? Eu já ouvi uma vez de um ditadozinho, aproveitando essa parada, que o bom vendedor, ele pode ser super desorganizado financeiramente. O negócio dele não vai quebrar. Ele não vai evoluir, Sim. mas ele vai continuar ali. Todo dia ele vende bem, todo Ele tem dia uma vai ter constância, fluxo. Exatamente. Mas o excelente administrador e mau vendedor, ele vai quebrar. Exato. Porque ele só vai conseguir administrar se ele tiver recurso. Exato. Se não tiver recurso, se ele não souber vender, então ele não vai conseguir ir para frente. Então essa sua fala de, eu preciso ter gente que me ajude, porque na venda eu sou bom. Eu já sei disso, eu conheço o que eu sou bom. Agora, o restante eu preciso de consultoria, como você Exatamente. Então, e agora só que hoje em dia tá até mais fácil a gente Bem ter mais as acessível. consultorias, até através de um próprio YouTube, né? Pronto, isso aqui que que vocês estão fazendo, esse Exato. podcast, o cara que tá começando agora, quer aprender muita coisa, assiste o podcast. Né? Falando com o dono. De graça, inclusive. Exatamente. Inclusive, Tá com acessível isso, demais hoje. você pode evitar muitos erros. Vamos dizer, se eu tivesse isso aqui no passado, talvez eu errasse menos, Sim, perfeito. Sem né? dúvida. Perfeito. Sem não dúvida. é? Então, assim, a gente sempre procurou muito essas consultorias, só que a gente não tinha condições de pagar consultor. Então, aí vai também, para quem está iniciando, existe o Sebrae, né? Que Que o ajuda Sebrae pra ajuda demais. muito os pequenos
empreendedores. E a gente procurou o Sebrae. Sebrae nos patrocina, pelo amor de Deus. Sebrae, compre bastante sorvete para distribuir pro pessoal lá também, pelo amor de Deus. Sorvete não, felicidade. Felicidade. Vem, Sebrae. E aí vocês procuraram o Sebrae? Procuramos e aí fizemos uma consultoria, né? Ele terceirizava na época, vamos dizer, uma consultoria, pegava os melhores profissionais que tinha nessa área de marketing na época, para poder a gente fazer um nome novo. E aí o Sebrae entrava com 80% dessa consultoria e a gente entrava com 20%. E aí, graças a Deus, a gente foi feliz de pegar uma profissional na época, assim, que era uma profissional top, mas se não fosse o Sebrae, a gente não tinha como chegar até ela. Né? Até ela. Sim, sem dúvidas. E aí ela fez um trabalho, pensamos em vários nomes, mas qual era a ideia? Associar Frutila com um nome que fosse parecido, né? Para não confundir o cliente, já que a gente já tinha uma história, uma clientela ali. E aí chegou, eu lembro que teve vários nomes, e aí até que esse último que ela falou, vamos dar um nome Ila, porque é o final de Frutila, e aí vai lembrar, vai associar, e dá para fazer um trabalho de transformação, de reposição de marca. O Frutila já era com 2 L's? Já era com 2 L's. Perfeito. A Ila com 2 L's, o final. E a gente passou 2 anos usando as duas marcas. As duas marcas. Você até tinha comentado, né? Eu lembro. Usando as duas marcas. Os caras têm 50 anos, pô. É nada, pô. Eu gosto de sorvete demais, pô. Ele é apaixonado por sorvete. Sempre observa, né? Eu gosto de sorvete, só que eu tenho uma sinusite que eu evito. Mas, bicho, eu não tenho. Eu gosto demais de sorvete. É quase impossível encontrar quem não gosta de sorvete. Exato. Sorvete é felicidade, irmão. Exato. Sorvete é felicidade. Aí, depende do sorvete, viu? Tem que ser Ila. Sorvete é alegria. Mas é Ila momentos, é né? Momentos, né? Sim, mas aí onde tá? Falou em sorvete é felicidade. Sim. De onde surgiu esse slogan de felicidade? Vamos lá. Era da Frutila ou ele surgiu depois do Ila? O que é que acontece? Eis a pergunta. Pra você ver, né? A gente botou Ila, tudo tava trabalhando junto com meu pai. A fábrica começou a vir bastante crescimento, graças a Deus. Chegou uma hora que tava tendo... A gente tava discordando, porque eu queria crescer e crescer a arriscar. Meu pai já não queria tanto. Até que a gente separou, né? Eu montei outra fábrica com Luciana do zero. Fiquei com uma parte de distribuição e meu pai continuou com a fábrica com o nome Frutila. Que ele não tinha esse interesse de crescer, então Frutila é um nome conhecido, né? E como é conhecido? Porque até hoje eu falo Frutila, o povo... lembra, né? De 40 anos. Exato. 40 dias já. É uma coisa nossa. A gente vai lá para a unidade nova, né, com o nome Ila. E aí, qual é o principal problema que a gente tinha? Qual o principal... Assim, não é o principal, mas se você perguntar hoje a qualquer dono, falando com um dono, se você perguntar, e principalmente o cara que não tem experiência, qual é o teu maior problema dentro da empresa? O que é que a maioria vai falar? Funcionários. Mão de obra. Não é? A maioria vai falar... Todos os episódios a gente tá batendo na mesma tecla. Atualmente tem sido uma dor ainda maior. Exato. Há muito tempo sempre foi. Só que eu costumo dizer, e assim, experiência prática, que quando a gente tá tendo muito problema com os funcionários, o problema... assim, às vezes eu até... Quando eu falo isso, tem até alguns amigos... Douglas, deixa de conversa, rapaz. Isso aí é papo bonito. Mas assim, quando a gente tá tendo muito problema com os funcionários, o problema não é dos funcionários, o problema tá com o empresário. Talvez tá na empresa. Você tá tendo exatamente. Aquele turnover ali o tempo Exato. todo. Exato. E aí, resultado, essa questão da felicidade, né? Apareceu, a gente sempre... Aí, Sebrae, né? Abriu as portas, nome. Então, a gente participou do programa Ali. Não sei se vocês conhecem, a Ali, Agente de Inovação Local, isso. Que é o Sebrae nas empresas. Eu já fiz uma consultoria com ele já. Pronto, nesse, a gente participou de 2 programas na época, sempre teve essa ajuda muito grande. E quando a gente estava lá na fábrica, o nome, a loja, a marca, estava tudo dando certo, só que a gente ainda tinha muitos problemas. E aí chegou uma consultoria do Sistema S, né, que aí juntava Sebrae, SESI, Senai, e aí eles fizeram um programa de uma consultoria. O nome da consultoria era o seguinte: Inovação para as pequenas e médias indústrias do Brasil. Né? O consultor ia lá para poder ajudar as empresas a inovar. E inovar poderia ser inovar em produto, inovar em tecnologia. Ela tinha que ser melhor depois que o consultor chegasse ali. Ela tinha que inovar, tinha que trazer
Porque tinha que trazer uma mudança, que é outra coisa também, é o seguinte, quando se fala de inovação, outra coisa também, pelo menos para mim, quando falava de inovação, eu via uma coisa muito distante. Por quê? Porque inovação tinha que ser uma mudança, Radical. tinha radical, que não? inventar, A roda. e ninguém inventa a roda, né? Ninguém inventa melhorar, a roda. né? Pode melhorar. E o que é inovação? Inovação são várias mudanças que você vai tentando fazer no seu negócio. E quando essa mudança dá certo, traz um resultado, você inovou na empresa. No Perfeito. bairro, na empresa. No Sim, mínimo mas detalhe, às vezes. Às vezes Exato, no mínimo detalhe, né? exato. E aí o que é que acontece? Você acredita que a pessoa, foi feito esse programa, a gente lá, a nossa empresa, foi a empresa nesse programa, naquele ano, foi a que mais inovou no estado de Alagoas e ficou entre as 10 do Brasil que mais inovou. Aí a gente recebeu uma premiação, foi no Sebrae Nacional, lá em São Paulo, recebeu uma premiação. Participaram desse programa, eu não lembro se era 20 ou 30 indústrias aqui do estado de Alagoas, de pequeno e médio porte, e mais de 300 no Brasil todo. E a gente ficou entre as 10 que mais inovou. Cheguei lá para receber a premiação, tirar a foto, tudo. Quais eram as outras empresas que estavam lá? A maioria de tecnologia. Tinha uma de alimentos bem diferente do Pará, um negócio top. E no meio desses 10 tinha um sorveteiro do Jacintinho, né? Da caixa ali de sapato, que ficou saiu nessa publicação. Caramba, né? Muito, né? E aí, poxa, aí sempre que eu falo, eu pergunto o seguinte: e aí, pessoal, que inovação será que foi essa numa fábrica Exato. Eu fiquei curioso também. de sorvete? Inovação, né? Sabe qual foi a inovação? A gente fez um trabalho lá, um Canva, né? Que tem, aí Canva é o trabalho que é feito. E aí a gente redefiniu a nossa missão como empresa. Antes disso, já vinha da época da Frutila, eu tinha um quadro lá, que eu sempre me preocupei muito com isso. Então tinha um quadro lá, nossa missão, era um mini texto, né? Nossa missão, fabricar sorvetes com responsabilidade, não sei o quê, visão Algo também. bem sério, né? Bem sério. E aí, nesse trabalho, a gente começou a fazer a reunião. Tá, mas o que é que você quer proporcionar para as pessoas? O que é que você quer? Como é que você quer que o seu produto seja visto? Né? Tudo. Aí chegamos na missão. Qual foi a missão? Fabricar felicidade. Essa foi a inovação. Aí, pô, só isso te fez ganhar prêmio e tudo. Mas o que é que isso mudou? Veja bem. Depois que a gente faz essa missão, porra, é foda. Eu fabricava sorvete e picolé. E agora? Fabricava um produto, certo? Sim. Uma coisa é você fabricar um produto. Outra coisa é você fabricar uma experiência, uma emoção, um sentimento. Isso. Aí o jogo Mudou. é outro, né? E aí, para jogar esse novo jogo, quem era que precisava mudar? Os donos. Os donos para que... Precisava donos. vestir a camisa de fato. Ver a coisa de uma maneira diferente. Porque você imagina o seguinte, antes eu era o dono, manda quem pode, obedece quem Até tem por questão de juízo. cultura, né? Você vinha do seu Exato. pai que era conservador e tudo. Aí imagine uma empresa assim, o cara fabricando sorvete com o nome Fabricar Felicidade. Quer dizer, nada é perfeito. Não que não aconteça hoje em dia, mas fabricar felicidade e você tá lá naquela guerra infinita com seus colaboradores, né? O cara que vai produzir o sorvete tá num clima pesado, de mau humor. Se fosse isso hoje em dia, as crianças, quando vocês viram que tava lá, né? Fosse visitar a fábrica naquela época, é capaz de sair chorando de lá, né? Meu Deus do céu. Mas veja bem, fabricar felicidade. Eu disse, poxa, quem é a pessoa que vai passar esse sentimento para os Quem é clientes? responsável por A isso? equipe. Então, para a equipe mudar, eu preciso mudar. Então, a minha visão mudou totalmente, a cultura. Aí a gente começa a pensar não só no produto. A gente começa a pensar Num contexto geral. no contexto né? geral. E assim, eu acho que todo mundo que tem uma loja deve pensar. E como é que a gente pensa nisso nas nossas lojas? A gente a gente trabalha muito nas reuniões que a gente trabalha os 5 sentidos. Olha, pessoal, quando eu emendo para conversar aqui, Não, viu? pode Se ir, tá não bom. me Eu tô parar... gostando. Não, e deixa essa comigo. sua fala é importante demais. Eu quero que você continue. Eu quero que você continue. Essa sua fala que você está fazendo agora é importante do que... Porque quando ele falou o seguinte, eu mudei a missão e aí ganhei uma premiação.
Até então, tudo maravilhoso, tudo lindo. Mas, cara, é o erro de muitas empresas. É propor algo e não conseguir nem ele mesmo praticar. Exato. E você, quando fala em felicidade, felicidade ela move o mundo. Eu disse em off aqui que na entrada da minha sandubaria tem a felicidade mora aqui. Então, se o cliente entra e os meus funcionários, colaboradores, estão com a cara feia, emburrado, atendendo mal, de qualquer jeito, eu não estou sendo coerente, inclusive, Não com tá o slogan, entregando não o que estou entregando o que prometeu, né? prometeu. Porém, Que é muito importante, né? porém, aí as pessoas me perguntam com frequência, e eu bato sempre na minha ideia, o que é que tu faz com teus funcionários? Eu aplico primeiro para depois meus funcionários aplicarem. Então, se não começar por nós, Exato. não vai acontecer. Não vai acontecer. É difícil você dizer, ó, quero que você sorria, tá? Aí você chega emburrado, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, não trata bem, não paga em Não tem dia, como, não tem não como. remunera Seu colaborador bem. é um espelho É um espelho. da Então, gente, assim, né? você falou, fez uma fala aí muito importante. Não adianta você cobrar da sua equipe, da sua empresa, o que você não faz. E isso aí eu vejo todos os dias. Ontem eu fui comprar numa loja de chinês que o cara me atendeu super mal. Mas por quê? O chinês é um baita ignorante, que não dá nem água ao funcionário, que trabalha de qualquer jeito, insalubre. Então, isso é reproduzido. Então, É cultura, né? Parabéns, Vai parabéns pela virando sua... reflexo, né? Exato. Você não tem como o cara se olhar no espelho e ver outra coisa. Então não tem como o dono da empresa tratar os seus colaboradores mal e os seus colaboradores tratarem os clientes bem. É Não- quase não- isso impossível. é- É quase exato. impossível. mesmo que ele queira, depois o ambiente vai contaminar ele e ele não vai conseguir dar Agora, dar é um sequência. detalhe também que, assim, a gente fala, né? E isso aí virou um propósito, fabricar felicidade. Tem a questão da missão, né? Que virou esse propósito. Tem a questão da equipe, de eu mudar e tudo. Mas a gente sabe também que tudo isso a gente muda, mas a gente tem que saber também como colocar em prática. Sim. Por quê? Porque a É gente uma tarefa trabalha difícil, né? com pessoas, com um time E enorme. você precisa produzir. Poxa, e tem muitas vezes que a gente se acorda de manhã e não aguenta nem ver a nossa cara, Seres humanos. né? Imagine dos Lidar, outros. né? Então, assim, Isso. também teve algumas coisas práticas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Que facilita muito. Vamos lá. Primeira coisa, com a equipe, com o colaborador. Você, muitas vezes, sabe onde é que está o erro de ter um colaborador insatisfeito? Você chega e diz o seguinte, eu vou falar de parte prática aqui, né? Para os donos aí aprenderem. Você chega e diz o seguinte, vamos fazer uma atividade simples. Eu chego aqui para um colaborador e digo, ó, bota essa mesa aqui e os salgados, viu? Pronto, só digo isso, né? Mas às vezes eu tô visualizando já a mesa toda Do jeito que tá arrumadinha. aqui, né? Só que do jeito que eu falei, o colaborador ele não Ele visualizou. não consegue adivinhar o que você está querendo. Exato. Aí ele pega aqui e bota de uma forma diferente que você tá enxergando. Pra ele tá bom, né? Pra ele tá bom. Aí o cara já olha, se o dono não falar, ele vai pensar. Deu certo. Pô, mas esse cara... Não, se ele botou errado, ele vai Sim. dizer... Ele vai pensar, pô, esse cara aí não entende nada que eu falo. Falo de um jeito, ele faz outra... Que cara comunicação incompetente. é Não, e o Tá cara tudo que bem. botou do outro jeito, ele vai dizer, se não reclamou, ficou bom, vou fazer de novo da próxima vez. Exato. E aí vai levando no nível, né? Isso. Então, Falta assim, comunicação. divida falta em 3 feedback. passos como você vai lidar com a sua equipe. Vamos lá, 3 passos práticos. É dizer para sua equipe o que tem que fazer. Né? Você tem que dizer o quê? Ó, coloque aqui os salgados, No né? Então, centro e comparação. tal. Por que tem que fazer? É importante, ó. Coloca aqui os salgados e tudo. Pra quê? Pra ficar um negócio bacana, né? Aqui, e você tem que fazer desse jeito. Então, o que tem que fazer, por que tem que fazer e o que é que a gente ganha com isso. Porque não ganha só o dono, ganha a equipe, A equipe inteira, ganha a né? empresa. Então, assim, muitas vezes leva isso como um aprendizado, né? O que tem que fazer, por que tem que fazer, o que é que a gente ganha com isso. Isso melhora muito a comunicação. Sem dúvidas. E você disse que às vezes o problema não está no funcionário, está na empresa. E tem muita empresa que não tem uma cultura, Exato, né? E não tem um checklist. exato. Peraí, o cara chega novo lá, ele lavava prato de uma maneira. Não, mas na sua empresa lava-se de outra maneira. Então, Fica perdido, né? existe um treinamento, né? Existe essa informação impressa. Então, essa comunicação é importante demais. Poxa, eu quero que monte a mesa, porque
é um podcast, vai estar filmando. Se tiver organizadinho, melhor ainda. E se der certo, outros patrocinadores vão nos ajudar também. E a pessoa que arrumou vai ser também promovida ali numa fala. Exato. E são Perfeito. 3 coisas simples, né? Básica, não gasta Não, nada. Não precisa. E assim, a pessoa entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo e o retorno que aquilo traz, é tão importante para ela saber o peso que a forma como ela está fazendo vai influenciar no processo. E a responsabilidade que ela está carregando. Exatamente. Numa coisa básica que ela está fazendo. Exatamente. Às vezes a pessoa está... Eu costumo falar isso porque tem coisas na minha profissão, por exemplo, que é a contabilidade, que são rotineiras e se tornam coisas automáticas. Você faz só porque precisa fazer, você nem sabe o que é que você está fazendo. Então, você explicar e mostrar, demonstrar o que é que está sendo feito é importante, porque na hora que surgir uma dúvida ou algo no meio do processo, você vai entender, eita, peraí, mas se eu faço isso e isso aqui, a pessoa já vai começar a se consultar, entendeu? E talvez, que foi coisas que eu aprendi a fazer, ela vai proporcionar inovação. Ela vai entender que se ela fizer, peraí, eu vou propor isso aqui, porque se a gente fizer dessa forma aqui... Ela vai fazer parte, né? Exatamente, ela vai fazer parte. Se a gente fizer dessa, como sou eu que faço sempre, se eu fizer dessa outra forma aqui, vai ficar melhor. Eu vou levar essa ideia, entendeu? Isso, concordo. É muito importante que as pessoas se sintam parte do processo. E assim, essa questão de trabalhar no automático, né? Tem um conto, né, que diz o seguinte: foi um consultor uma vez em uma fazenda, numa plantação. Hoje em dia as plantações são tudo com máquina, né? Mas antigamente era manual. E aí ele foi ver o seguinte, porque estava tendo muito problema nessa plantação. Aí tinha o João, vou usar 3 nomes aqui que eu lembrei, o João, o Gabriel e o Diniz. João Gabriel Diniz é o meu sobrenome, né? Mas enfim, o João, Gabriel e o Diniz. E aí o que é que acontecia? O João fazia o buraco, ele prestando atenção no trabalho para ver o que é que estava dando de errado. Aí o João cavava o buraco, a função dele era essa. O Gabriel colocava a semente e o Diniz fechava o buraco. Jogava a terra. Só que nesse dia, só o João estava cavando o buraco e o Diniz jogava terra dentro. O João cavava o buraco, o Diniz jogava terra. Faltou que botava semente. Aí o consultor disse, oxi, que é Tão isso aí? plantando o quê aí? Que é isso aí que você está fazendo? Que um cava o buraco, o outro joga terra dentro. Ah, foi o Gabriel que faltou hoje e não veio. Quer dizer, o cara tá tão ali no automático que esquece o lógico. Não tem exemplo melhor do que esse, Que não. esquece o lógico, né? Ixi, que exemplo bom. Ele tá tão no automático e não quer Tá cumprir com fazendo, outras eu tô fazendo responsabilidades. aqui, a minha função A é minha só parte cavar é o buraco. E a outra é só fechar. Pô, O cara que joga a semente. Eu gostei. Foi a analogia Faltou. perfeita, velho. É isso aí Isso que mesmo. você falou, de no final mostrar os benefícios que isso traz, na profissão do maçã, inclusive, se ele contrata alguém, é importante não só mostrar os benefícios, mas também o que aquilo ali vai fazer, o que vai fazer com a marca, com a empresa, se for feito errado. Exato. Que é pior A ainda, consequência a consequência. Porque, exato. assim, os benefícios maravilhosos. Mas e as consequências Sim. também? Então, assim, bicho, você precisa dar a vida para fazer isso. Porque se você não fizer bem feito, isso vai dar um problema. Porque essa empresa fecha aí 75 funcionários. Você sabe que o seu administrativo Exato. hoje tem uma responsabilidade, Muito grande. Muito grande. Muito grande. né? Então, essa responsabilidade, ela sempre tem que ser vestida, tem que ser... Outro detalhe, aí eu vou dar um exemplo na parte prática também, na contratação. Dá um exemplo, quando eu contratava lá, hoje em dia a gente tem um RH, que o cara quando vai contratar responde umas perguntas, a inteligência artificial já lê o perfil, né? Se ele é mais comercial, se é mais tímido, né? Mas antigamente não tinha isso, então a gente ia... Repare bem se isso vai dar certo ou não vai. Você vai contratar, você tem lá a loja, tem a produção e tem o estoque, certo? Eu vou contratar pessoas para trabalhar na loja. Veio 10, 15 currículos, a gente fez as entrevistas ali. Para trabalhar na loja, qual é o primeiro ponto que eu preciso entender? É se a pessoa é uma pessoa mais aberta, extrovertida, comunicativa. Porque se ela for muito tímida, muito fechada, tem outras competências. Mas se eu botar ela na loja, eu estou colocando ela no local Inadequado, né? errado. Vai dar o quê daqui a pouco? Problema. Não, e
talvez em outras empresas ela faça esse papel bem. Mas pelo que Pra você quem se propõe, eu proponho vender felicidade. Exato. Então eu preciso de um sorriso no rosto. Exato. Então, assim, agora também são ideias que a gente falando aqui, que muitas vezes que parece fácil você colocar para se colocar em prática, mas é uma luta, né? Somos pessoas, né? Como você disse, a mudança tem que partir do dono, né? Da pessoa que é, assim, que tem um negócio como foco ali de dar certo. Então, se não partir dele, não vai. Isso demanda tempo, né? Então foi justamente esse mindset, né? Essa mudança que isso fez acho a que mudou. diferença. Eu acredito muito que isso não só fez você ganhar uma premiação, acho que foi uma virada de chave para sua marca. A premiação é só Não, simbólico, né? Mas como empresa, qualidade de vida, não, mas o quanto mudou tudo, mas o quanto quem avaliou não entendeu o que sair, porque você disse, não, o que foi? Foi algo simples, só uma mudança na missão. Mas o quanto sair virou a chave do negócio. Exato. E hoje o seu slogan ele é estampado em qualquer lugar e quem consome Ila, quem vê o Ilo, é o Ilo, né? O mascote, quem vê o Ilo já associa a felicidade. Exato. Então, você conseguiu inserir, de certa forma, no mercado o que você quer que a sua marca represente. Me tira uma dúvida, Douglas. Você já ouviu, hoje com as redes sociais a gente consegue chegar em lugares que a gente nunca chegaria. Ou pessoalmente ou pelas redes sociais, você já ouviu depoimentos de pessoas que ao consumir realmente seu produto, assim, ou tem histórias, né, na casa, na família, uma reunião de família que, poxa, realmente a gente sentiu essa felicidade. Rapaz, graças escuto até hoje, né? Sim. Porque depois que a gente começa a vender um sentimento, né? A gente começa a trabalhar com sentimento, o que é que esse sentimento é multiplicado? A primeira coisa, nas redes sociais. Isso. Então, os próprios colaboradores tiravam foto com os clientes. Já dizia, né? Isso tudo espontaneamente. Isso foi virando a chave. E hoje em dia, o que é que eu vejo? Não é nem assim, quando eu encontro com pessoas, né? Pronto, o meu contador, estava numa reunião com ele hoje. Aí já toda vez ele diz, rapaz, meu filho é fã da tua marca. Né? E aí termina sendo fã de maneira até inconsciente ali, por todo o trabalho que é feito. Você tem uma ideia? A gente tá nos supermercados, né? Vendendo potes. Quando a gente vai fazer uma degustação, a gente tem, vou dar um exemplo, a gente tem um cheiro que a gente desenvolveu para nossa loja. Quando a gente está fazendo a degustação, a gente coloca o cheiro ao redor ali. Ao redor. Que é para o cara estar sentindo o cheiro. Tanto que nas nossas lojas, nas reuniões, e aí outra dica que todo empresário deve fazer. A gente vende produto, seja qual produto for, a gente vende para seres humanos, correto? Isso. Não é isso? Eles quem vão na nossa loja. E os seres humanos, eles têm, todos nós temos 5 sentidos. Visão, olfato, audição, certo? Então, se a gente organiza o nosso negócio pensando nesses 5 sentidos, aí você já trabalha a experiência. Vamos dizer, visão. Como ele vai ver o teu negócio, seja nas redes sociais, seja na fachada. Né? Eu ia fazer justamente esse adendo. A tua embalagem hoje, a identidade visual do teu produto, ela é hoje, pelo menos para mim, perfeita. Sim. Pronto, para você ver. Então, isso é a visão, é o primeiro contato, seja através de uma foto ou vendo lá. Visão. Segundo, vamos colocar, para quem tem uma loja, entrou na loja. Audição. O que é que acontece? Às vezes o cara abre uma sorveteria ou qualquer coisa. Pronto, no meu caso, uma sorveteria. Tem 10 freezer na sorveteria. Aí quando entra, a sorveteria tá bonita, viu, tudo bonito, mas tá aquele barulho dos freezers. Já acabou com a... Então, a experiência já dá... Não foi boa. Audição, o quê? Um som ambiente legal, né? Um freezer mais silencioso, se for seguir, não, né? Mas o som ambiente já inibe. Já quebra, né? Isso. Eita, pega, mas aí... Ó, outra dica boa. Mas aí botar som na minha loja é um problema, porque eu não fico lá... Eu tive esse problema, eu botava um pendrive no YouTube, né? Aí o que que acontecia? Quando eu tava lá na loja, eu indicava o som. Bota um som, um ambiente, uma batida legal, uma playlist específica. De preferência em inglês, para não se comprometer com letra nem nada, né? Importante. Aí a loja, ela ficava na experiência do humor do colaborador. De manhã tava tocando piseiro, à noite era o louvor evangélico. Aí como é... O cliente tinha que escolher a hora que ia. Pressão mundial. Aí, como é que a gente resolveu isso? Isso serve para outros empreendedores. Hoje em dia tem aplicativos, né? Eu pago, parece que é R$130,
para uma rádio. Uma rádio é Listen Play, anotem aí. E aí, essa rádio, ela já faz toda a seleção do que vai passar o dia todo, o mês todo na sua loja. Ainda você faz locuções, de acordo com... Se você quer uma mulher que faça, um homem, dependendo do negócio, passando mensagens. Ó, a Rapaz, loja... pra ficar um negócio bem Eu organizado. já vou Listen anotar, Play. já vou anotar. Então, Listen. Play. Então, assim, experiência da audição, né? Eu falei Já da foram visão, três, né? audição, né? Não, Aí- duas, Foram aí duas, vem foi mal. vamos lá, o tato, né? De pegar nas coisas. Isso. É lógico que uma sorveteria, muitas vezes uma lanchonete, e principalmente na hora do movimento, vai estar sujo. Sim, sim, sim. Mas assim, No flu- no tentando alto limpar fluxo, né? todo, sempre tá organizado. Por quê? Já pensou, o cara vai pegar um copo, uma embalagem, tá empoeirado, com né? gordura, com gordura. Experiência Horrível. negativa. E assim, uma vai prejudicando ou A ajudando. Talvez você faça A as outra. 4 bem feitas e deixe a última mal feita e Já Exato. descredibiliza Não, todas as outras que foram Até feitas. quando alguém vai pensar, pronto, aí, outro exemplo, Steve Jobs, né, iPhone, quando vai criar um iPhone, ele pensa até na maneira como, por que não a gente trazer isso para Pra nossa marca, realidade, nosso negócio. né? Então, assim, tato. Outra coisa muito importante é o olfato, né, o cheiro, né? Porque se você não tiver um cheiro legal, não tem visão, não tem som, não tem nada que resista. Você Não entrar tem num como negócio. ficar convidativo, né? velho? Exato. Aí, por último, Incomoda. o paladar. Aí também você fez tudo isso, mas o seu produto... outra coisa, não precisa ser o melhor do mundo, não. McDonald's não é o melhor produto do mundo. A gente Não, tava É o conversando. melhor pro cliente, né? É o melhor pro cliente ali e faz jus ao que você tá se E propondo o a entregar. propósito dele é esse. Exato. Então você tem que Agilidade. ter, pelo menos, como obrigação, um bom produto. Não precisa ser O o melhor melhor, do mas é planeta, um né? bom produto. Aí você fez tudo isso aqui. Se preocupou a experiência do cliente de felicidade, deu tudo certo. Mas o mais importante de todos, né? Que ainda pode botar tudo a perder, é o atendimento. Atendimento. Então, se a equipe não entender o que é isso aqui, ela não vai se comprometer em atender Não bem. vai ter Isso, alinhamento nenhum. isso. Então, passar O essas- treinamento é importante. Que o seu Exato. E fazer colaborador- com que ele entenda, né? O que E- é que tem que fazer, por que tem que fazer, o que é que a gente E ganha que com isso isso. tem que ser mantido, né? Exato. Principalmente. Porque Exato. É, o às mais vezes o importante pessoal de tudo, consegue né? fazer isso um mês, 2. Ou quando mas- o dono É, está... agora, é aquele negócio também, para ser mantido, é criar uma rotina de treinamento, Isso. né? É como você falou, o checklist, Um né? checklist, algo impresso, algo tudo. Porque mudou um colaborador, 2 colaboradores, já compromete tudo. Exato. O ser O humano, pessoal- ele- Os Eu não antigos sei- sabem como esquece. conduzir, os novos não. Exato. E aquela Exato. questão do acompanhamento que a gente frisa tanto, né? De você passar ali o feedback, ó, massa, você tá fazendo isso aqui, toda vez que a gente chega, tá fazendo aquilo que a gente propõe a fazer. E aí você começa a receber essas observações que você falou do cliente, né? Rapaz, toda vez que eu chego aqui tem esse cheiro. Tu tava fazendo degustação no supermercado tal, tava esse cheiro também. É do sorvete, aí você... Não, é uma essência nossa, é a essência da Exato. felicidade, é a essência... E assim, a memória, né, ela é muito forte. E eu lembro disso porque quando eu tinha a minha loja lá, na garagem de casa da Fundação Bradesco, estudava muitos alunos ali e tudo, né? E experiência eu nem pensava, né? Naquela época era só, no lugar A de experiência venda, era né? só sobrevivência, né? Você tem uma ideia, tinha umas mesas e uns banquinhos de plástico e eu não tinha dinheiro para fazer a coberta. Então esses banquinhos, chuva e sol, né? E aí o que acontecia? Aquilo ali ressecava. E vai não vai acontecia de que um cliente ia tomar um sorvete, sentava, o banco, buf, no chão, o cliente. Experiência. Vídeo cacetada. Mas assim, pra galera que estudava na escola e tudo, quando eu falo Fundação Bradesco, a galera que estudava, que era cliente, tem uma experiência, porque ele Associa, lembra né? da adolescência dele ali. Então, Fez assim, parte, é a o memória quanto é afetiva, importante a gente trabalhar essa memória afetiva, né, para os clientes. Ô Douglas, quando você surgiu com a Ilha, eu acho que você já teve a criação de novos produtos, com novas embalagens, e eu queria que tu falasse só um pouquinho da importância dessa embalagem, da apresentação do produto, né? A boa apresentação do produto para a venda do cliente, né? Para que o cliente realmente enxergue, poxa, aqui realmente
dentro desse potinho aqui é o potinho da felicidade. Qual a importância que vocês viram nessa questão No da embalagem? design, No né, design, exatamente. Tudo se começa, antes até mesmo do design, é a gente pensar na nossa logomarca. Sim. Primeiro, essa logomarca. O que é que acontece? Na logomarca do nosso negócio, tem alguma mensagem subliminar? Alguma mensagem que a gente quer passar? Porque muitas vezes a gente faz uma logo lá, mas assim, o que é que essa logo está passando? Vamos dar exemplos aqui. É bom que a gente é exemplo. Porque, assim, iPhone, McDonald's e tudo, são coisas que a primeiro momento estão muito distantes da nossa realidade, mas ao mesmo tempo são coisas que a gente precisa. Nos ensinam, né? Nos ensinam e a gente precisa. Então vamos a um exemplo, uma logomarca como a da Amazon, né? O quanto uma logomarca daquela não quer passar pra gente de uma maneira indireta, né? E quanto foi estudada para fazer ser Exato, produzida, porque né? a mensagem subliminar é aquela mensagem direta. Você tá lendo ali Amazon, mas o que é que tem ali? Tem a setinha de A a Z, entrega todo tipo de produto. O som, né? Uma seta, é rápido, é em forma de sorriso. Então, assim, pensem também, né? Em trazer a satisfação, né? Exato, em passar essas mensagens. A Coca-Cola tem uma história interessante, né? Na época, era um tipo de embalagem, aí não tem aquela Coca-Cola KS. Se você for ver aquela Pequenininha. Coca-Cola KS, ela tem uma curva É um formato específico que... específico. Na época foi pensado, porque viram que naquela época, principalmente quando foi lançado, tinha muita questão da base feminina e tudo. Então aquilo ali um desenho de um corpo de uma mulher. Olha só, um detalhezinho. Caramba. Né? Sempre essa mensagem subliminar que você fala, ela é muito importante mesmo. Quando você começa a entender, né, e associar algumas coisas daquela logo ali, você vai lembrar dela em qualquer... Acho que uma das palestras do Peron mesmo, ele coloca uma logo E com o som de outra. Aí todo mundo já diz, esse som não é dessa Tá marca. errado. Então, assim, aquilo já passa a ser automático. Exato. Ali, né? São coisas assim, né? Eu não digo que são coisas simples, Sim, porque sim, não está no sim. nosso radar, Não. mas passa a ser simples a partir do momento que a gente tem o conhecimento. Exatamente. Depois que alguém fez, fica simples, É, né? Mas exato. até alguém Até criar, fazer, até exato. fazer. Ô, Exato. Douglas, hoje tem diversos sabores, né? De sorvete, picolé. Inclusive em off você dividiu com a gente que vocês testam a todo momento um sabor novo e tal. Mas me diz uma coisa. Existe um sabor que é o seu queridinho ali, que desde a frutila, do início ali, não, esse sabor de sorvete, ele é a cara de Alagoas, é a cara da ilha, é a cara da felicidade. É assim, tem duas questões aí. Eu fiz até um stories um dia desse, que, vamos dizer, o meu sabor preferido, assim, o que me remete a lembranças, é sorvete de mangaba, feito num cascão produzido praticamente na hora. Vamos dizer, o cascão ainda tá o biscoito Quentinho. morno com sorvete de mangaba. Para mim, por que traz essa memória? Porque eu passei alguns meses quando eu tava na sorveteria do meu pai. O meu café da manhã era um sorvete de mangaba Um mesmo. com cascão. Caramba. Agora, assim, para o mercado, se você perguntar para mim, na curva ABC, né, dos produtos, o que vende mais, o que vende intermediário, o que é que tá sempre na frente? Sabores tradicionais. Chocolate, morango, ninho trufado. Esses são os sabores que não, Tá na Se boca do destaca, povo, não né? cai, né? não pode faltar. É os que vendem mais. Mas, assim, por outro lado, se a gente for uma sorveteria que só entregue isso, Não, vai ser a mesma não coisa. Pode não parar, vai ter não. experiência. Exato. Então, nova. assim, a gente tem que estar buscando inovação. E um dos sabores, assim, que fez muito sucesso, que foi até uma questão de ter uma parceria e tudo, foi o picolé de cuscuz. A gente lançou no São João. Sim. Eu lembro. Fez uma zoada. Eita, é o que vende mais? Não, ele tá ali na curva B, Mas ali é diferente. perto da Mas mostra o quanto você quer ser diferente. Exatamente. E você tá no Nordeste. E aí né? terminamos agora esse ano, já tem 2 anos que a gente lançou esse picolé de cuscuz. E esse ano a gente fez uma parceria com a Coringa, né? A maior fábrica de cuscuz, eu acho, daqui de Alagoas e uma das maiores do Nordeste. E aí o picolé de cuscuz agora ele é vestido com a embalagem Coringa, né? Já usava o foi cuscuz massa. Coringa nele, né? Que ideia. E aí a genial, gente meu fechou irmão. essa parceria. Foi massa foi porque o cara não top. vai precisar nem olhar o sabor. Quando ele É, vê, já confia. já era, E pô. o Já é picolé- Coringa, é. já é. E outra, se ele é uma experiência boa,
ele conecta tanto a marca Ilha como a Coringa. Exatamente. E aí você acaba fazendo dois Exato. trabalhos. E era uma aí, coisa que bacana. basicamente era inimaginável, né? Porque você fala de picolé de milho e tal, mas de Você tem um picolé até de caipirosca, né? Caipirinha, né? Caipirinha, que Caipirinha. também foi outra parceria Caipirinha. que a gente E fez, é bom, né? viu? É. Eu chupei lá na Center Feito, Field, no feito evento. com a cachaça Gogó da Ema, né? Uma Daqui cachaça também, né? daqui, Verdade. a gente fez uma parceria. Isso é muito bom que você fala em parceria, porque ninguém é forte sozinho, né? Com Eu acho que certeza. essa certeza. questão de se unir, mostrar pra galera que pensar só e achar que vai explodir sozinho é algo que Não. hoje já não existe mais, Não né? faz nada sozinho. Não se faz mesmo. E Douglas, bicho, a gente fica toda vez, tem tanto assunto ainda pra gente tratar. É 30 anos, né, de história. Aí a gente fica doente, Não porque fale- toda vez não eu fala tenho que aquilo dizer que vai não. acabar. Não fale não. Atenção, produção. Tira esse cara Não, pô, daqui. eu queria falar, pedir pro pessoal da produção aí, que chegou um negócio aqui, que inclusive é o próximo passo do nosso entrevistado. Inconformado sempre, né? Rapaz, esse cara, ele não para quieto. Ele tá sempre pensando no algo a mais. E ele fala isso, e a gente começa a pensar, puxa, será que eu tô pensando em alguma coisa nova? Tu tá pensando em alguma coisa É o nova? único episódio que eu vou ficar feliz que tá chegando coisa nova no final do episódio. Bora, vamos ver. Rapaz, eu digo a você, é importante demais a gente tá. O menino foi buscar aqui, que é gelado, inclusive. Isso. Eu acho que você trouxe o gelo pra sua vida de um jeito que não sai mais, não. Exato. Porque tem outro projeto aí, Faz que é sentido. gelado também. Até a cachaça que é quente, a gente deixou ela gelada, não foi Eu no não picolé de parei pra caipirinha. observar isso. Não, bicho. pô, o gelo tá na vida Realmente, desse cara. Realmente. Ele faz acabou sentido. de dizer, não, eu vou fazendo, corto o açúcar de um canto, corto o açúcar do outro, porque... E o negócio assim, é o quê? É tá ligado nas oportunidades vão aparecendo a todo momento. E a partir do momento que você tá antenado com aquilo ali, opa, chegou a hora, né? Porque muitas vezes assim, não é que a ideia surgiu porque a lâmpada mágica... Não, são as ideias que vai aparecendo E é importante... e a gente vai Rapaz, aproveitando. Olha, esse cara Douglas, bonito, apresenta mano. esse negócio aí. Olha o garoto da Cara, produção isso aí, aqui, quando- ó. Já que braço musculoso. Rapaz, ele Quando eu fui- começou a aprender com o Everton. Propaganda de mim, pô, toda vez que eu entro aqui. Oxe, lógico, né? Isso aí eu queria que você tive... apresentasse esse projeto novo eu aí, tive Douglas. a sorte, né? Eu tive a sorte de ter um sócio, né? Depois de muito tempo, eu sempre procurei muito a questão do crescimento na parte de franchise, né? De franquear a nossa marca. Eu acho que é o sonho da Não, maioria não, dos todo mundo tem uma empresários. marca pequena que seja. Exato. E aí tem um cara que eu conheci, que ele foi fazer uma consultoria de franquia na nossa empresa. Eu disse, e aí quando ele chegou na primeira reunião para fazer essa consultoria de sorvete, para a gente transformar a nossa loja numa consultoria, numa franquia, e a gente tem um modelo muito bacana aí, que é o Ila Fest. Fica para a próxima vez, eu explico, senão a gente vai passar mais Não, tempo. mas explique rapidinho. Não, Pode Ila ser. Fest é um conceito de franquia de uma loja de sorvetes bem enxuta, né? Com o ponto de equilíbrio baixo, o retorno rápido. Então, assim, foi um projeto bacana. Só que esse meu sócio, a gente desenhou tudo. Quando ele veio fazer a consultoria, eu disse, ó, consultoria por consultoria, para mim não serve. Agora, tu tem um potencial da... Porque esse cara, ele entende mesmo de questão de franquia. É o negócio dele, O negócio dele é franquia. E aí, eu disse, vamos ser sócio nisso aqui, na franquia? E aí ele disse, pronto, vamos abrir uma empresa de franquia e depois a gente pode agregar outros negócios e tudo. E ele já tinha essa questão dessa marca, desse produto, já de muitos anos. Era um projeto que estava guardado dentro da gaveta, porque ele não parece. Se você olhar para ele, ele é branco, dos olhos meio verde, mas por incrível que pareça, ele é índio. Rapaz, a gente A gente conheceu brinca esse que é um índio cara... xing-ling. Esse daí é da Shopee. A gente conheceu esse cara. Léo, você não é índio não, velho. Mas você vai ter que provar, vamos ver esse Tem que andar negócio. com a foto da avó dele e o registro dele. Vamos pra Aí tem um provar. cocá lá na cara dele. De Manacapuru, no interior do Amazonas. Uma tribo Você lá, pare- uma tribo lá anda na 100 Alemanha. quilômetros. Anda 100 quilômetros pra chegar nessa cidade. Agora, aí quando eu digo, ô Léo, tu é índio, bicho, como é que você me prova um negócio desse? Tu branco dos olhos verdes. É porque a família da mãe, se eu não me engano, é português, o avô dele, foi para o Amazonas. O pai indígena, né? Aí eu disse, rapaz, seria
totalmente perfeito esse negócio se tu puxasse mais a família do teu pai. Mas tá tudo certo. Vou E aí- acreditar, né? E aí ele trouxe essa receita lá no Amazonas, isso é muito consumido, né? Que é Guaraná, né? Então, suco de Guaraná. E aí ele montou um piloto desse negócio, vem dando muito, muito certo. E ele me apresentou, eu provei o produto. Quem prova o produto gosta na hora. Então, assim, é um negócio que tem muito para dar certo. Tanto que a gente já vendeu uma franquia, vai inaugurar um em Salvador, tá abrindo uma filial. Então, assim, é um projeto que eu, de cara, já gostei muito, muito mesmo. E é uma refeição, né? Você vai pra academia, Ele é completo aí. completo. E Rapaz, zero... ele tá no momento, né? É o momento que a galera tá aí fitness, né? Exato. Assim, aí o que é que eu digo? Principalmente final de semana. Consome felicidade e dia de semana consome a fórmula do índio. Rapaz, E é felicidade. eu vou também. experimentar em primeira mão aqui. Você aí, Guaraná do Índio. É o novo passo do Douglas. Dá Tu quer, uma... bicho? Eu acho que esse daí é com cacau. Dá uma mexidazinha. Rapaz, me escolheu o com cacau, eu vou pegar esse Aí aqui, outra viu? coisa, é uma refeição. Você toma um Eu não vou negócio deixar o desse Marcelo, aí, Eu não vou deixar o Marcelo. Vocês que estão em casa. Onde é que fica? fica na Praça do Skate, né? Um Rapaz. trailer lá. E aí vai abrir outro Será na que esse serraria. bicho é índio mesmo, velho? Meu irmão. Esse é com cacau, né? Ei, pessoal da produção, o menino tá aqui já babando no negócio, né? Pera aí, rapaz. E Oxe. você acha que você pegou o de café. E esse daqui é o original, né? Que é o com Guaraná. Eu vou experimentar também. Prova aí também. Depois tu toma, né? Agora a gente muito bom. também queria dizer uma coisa a você. É uma coisa que a gente faz aqui que virou uma prática nossa. Sim. O menino da produção vai entrar de novo. A gente tem um brinde que a gente criou, um agradecimento, né? Uma Pra lembrancinha, né? Pra você lembrancinha, lembrar da gente. Pra você lembrar do período que você passou aqui. Lembrar sempre do Falando com o Dono, que você esteve aqui. E eu espero que você goste, é de coração, realmente. A ideia é ser lembrado. A ideia é ser lembrado, Rapaz, de fato. é muita felicidade, ó. Eita, viu? Poxa, Deu uma viradinha. que top. Cara, assim, eu costumo dizer, minha esposa gosta muito de fazer isso aqui, esses presentes assim, né? Você vê, eu vi de longe uma caixa, disse, poxa, chocolate, já vai ser top, já vou consumir. Mas quando você olha aqui, esse quadrado aqui é cubo, sei lá, com as fotos da Os família, momentos. não tem maior riqueza do que isso. Sabe por quê? Isso aqui, essas fotos que eu tô vendo, esses momentos com os meninos, você pode quebrar 10 vezes, mas se você tiver isso aqui forte, É a base, né? é a base. É. Rapaz, muito, muito obrigado. Me surpreendeu, ó. Rapaz, a Rapaz, ideia era muita essa. felicidade, viu? Olha, diretora. Aqui eu chamo de... Tem a diretora, né? Que a Luciana é a pessoa séria lá da empresa, é a diretora A pessoa financeira. E eu brinco muito com os meninos, porque desde pequeno que eles estão envolvidos, né? Essa foto aqui, lembro como se fosse hoje, ó. A maloqueiragem. É por isso que eu digo, meio maloqueiragem aqui, mas os meninos são todos sérios, né? Aí é o diretor... Tem o momento certo, né? Da aula. Aí eu faço uma brincadeira sempre no Instagram, fazia mais, né? Que é o diretor mirim e o diretor maternal. Aí um tem 24 anos, o outro tem 19, mas mesmo assim ainda continuo chamando de diretor mirim e diretor maternal. E os Pessoal, responsáveis, muito obrigado, os viu? responsáveis Show pela de próxima bola. geração do legado dos sorvetes em Alagoas. Não, Já aí vai- estava feliz em participar aqui, agora com isso aqui, pronto. A minha felicidade foi lá pra cima. Não, Douglas, felicidade a gente leva pra vida toda. Douglas, a gente queria, a princípio, agradecer demais pela tua disponibilidade, disposição, né? Muito acessível, inclusive, né? A gente sabe que empreendedor, o dono do negócio, principalmente nessa pegada que você tem seguido aí, de inovando, de melhorando, de correndo, em pleno verão, é difícil demais sair do seu negócio. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, para estar ensinando as pessoas, para estar contando um pouquinho da tua história. E a gente, todos os episódios, a gente pede, né, Marcel, que o convidado, olhando naquela câmera ali, deixe uma mensagem na sua câmera, toda Microfone sua. posicionado. Deixa uma mensagem, né, para os jovens, né, para os empreendedores, né, nas nossas idades, adultos, senhores e senhoras. Uma mensagem que com o tempo, com o passar do tempo, toda essa jornada com seu pai, de forma independente também com sua esposa, aprendeu e que você, poxa, eu queria dizer isso para o mundo inteiro, ouvir e levar isso na prática. O microfone é todo seu.
E fica à vontade. Rapaz, de novo, tem que falar, é muita felicidade, viu, muita estar aqui com vocês. felicidade. Assim, eu venho, sempre que me chamar, eu venho com o maior prazer. Por quê? Porque esse projeto que vocês estão fazendo, falando com o dono, é muito, muito importante para jovens, para pessoas que estão começando, né? E assim, quanto pode ajudar pessoas que estão querendo crescer, né? Com o seu negócio, o quanto não pode ajudar a ter menos erros e mais acertos. Né? Então, assim, parabéns pelo propósito aí, falando com o dono. E, assim, parece clichê o que eu vou falar, né? Mas eu sempre falo, no começo eu falei que eu tenho essa frase, né? Que dinheiro não é tudo, mas sem ele a gente não faz nada, né? Por que eu falo muito isso? Porque na nossa jornada, seja como empreendedor, nossa jornada de vida, o que é que eu vi no passar dos anos, o que é que eu vivi? Que, na maioria das vezes, quando eu dei muita importância ao dinheiro, qualquer problema que eu tinha, qualquer prejuízo, eu desanimava muito e era capaz até de desistir. E tem muita gente que quando faz pelo dinheiro, desiste fácil, porque assim, quando a gente abre um negócio, pode ficar certo que vem muito mais problema do que dinheiro. Às vezes dinheiro demora muito a chegar. É a consequência ali, né? Então, exatamente. Então, assim, dinheiro não é tudo, não pode ser tudo. Mas, por outro lado, também, sem ele, a gente não faz nada. Então, também não adianta a gente ficar nesse romantismo que é por amor, apenas por amor, é o propósito. Se não tiver, no final do mês, o lucro, que a gente precisa falar, se não tiver o lucro, vai dar errado. Então, assim, equilíbrio, sempre equilíbrio. Show. E para fechar com chave de ouro, mais uma vez, muito obrigado, Douglas. Espero que tenha gostado da experiência. A galera que tenha notado aí cada vez mais os ensinamentos, as experiências que os nossos convidados têm trazido para cá. São pequenos insights, são pequenos detalhes que vão fazer diferença no seu negócio. Como o Douglas falou, se eu tivesse assistido algo do tipo, eu não teria errado tanto e teria acertado mais, com certeza. Mas eu espero que você ative o sininho, compartilhe o nosso vídeo, compartilha o nosso canal também, se inscreve, né, Thomas? Exatamente. Se não se inscreveu, ó, assistiu e não se inscreveu, aí você não ajuda a empresa, né? Ó, se inscreve. Antes de assistir, já se inscreve, ativa o sininho, porque saiu episódio novo, você já fica sabendo. Vai lá também no nosso Instagram, segue também, porque lá a gente vai anunciar os próximos convidados e deixar também bem claro que esse podcast, a gente tem o nome de Falando com o Dono, mas ele não é especificamente só para donos. A você que hoje é um CLT, você um dia pode ser dono. A você que quer ser CLT sempre, é importante assistir isso aqui, que você está ouvindo o que os donos têm para dizer, o que eles querem para o futuro. Então você vai aplicar isso no seu trabalho. E se destacar, E né? se destacar, certeza. né? E é isso. Muitíssimo obrigado. Quem será o próximo dono? Quem será?